Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, já estamos aqui reunidos, nosso encontro com Deus, nosso momento de oração, a oração da meia-noite. Quero convidar você para, nesse momento tão maravilhoso, estar conectado conosco até o final. São 30 minutos que nós vamos estar na presença de Deus, alimentando a nossa alma de conhecimento e também nos apresentando diante de Deus, orando uns pelos outros. Já peço que você compartilhe o link dessa live de oração com as pessoas que você conhece, que você sabe que precisa de um momento de oração, que precisa de um cuidado. Eu quero orar por muitas pessoas nessa noite, quero orar por você e quero orar com você nessa noite maravilhosa de segunda-feira, uma segunda-feira ricamente abençoada. Eu já vou estar aqui compartilhando com os nossos amigos e irmãos da palavra e da oração. Então faça isso, compartilhe com a sua família, convide seu esposo, sua esposa, seus filhos para estarmos juntos, orando ao Senhor nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu já quero pedir que você pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta, para que você possa anotar o que nós vamos estar recebendo de Deus para as nossas vidas nessa noite. Alguns irmãos vão estar orando conosco, outros vão nos acompanhar amanhã, porque muitos, a um horário como esse, já estão cansados, estão dormindo, mas eles acompanham. E essa nossa live de oração, que já está há mais de um ano orando, passamos alguns dias ausentes por motivos diversos, pessoais, mas estamos de volta. Muitas pessoas que precisam de oração, muitas pessoas estão pedindo a oração por estar enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades. E a oração da fé, diz a Bíblia, salvará o doente. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Beth, minha esposa, já está conosco, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão Davi Alves também, a paz do Senhor, meu irmão. Irmã do Carmo Gemac, a paz do Senhor Jesus Cristo. A nossa live de hoje, eu quero trazer aqui uma palavra que possa ser aplicada na nossa vida. Todos nós temos uma necessidade, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, adversidades, coisas que muitas das vezes afetam a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, afeta a nossa vida espiritual, e nós precisamos buscar um conhecimento dentro da palavra de Deus. E a Bíblia vai nos falar no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, o versículo, precisamente, um texto que você já conhece, um texto que você tem lido bastante, já ouviu muitas pregações, mas é um texto que eu quero trazer para nós nessa noite. Isaías, capítulo número 53, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: verdadeiramente foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto, ele é muito maravilhoso. E o tema da nossa live hoje é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. Por que as pessoas adoecem? Por que as pessoas estão doentes e muitas delas estão revoltadas, culpando Deus, culpando as pessoas? Eu quero trazer aqui uma breve
aplicação falando que as doenças, as enfermidades, elas sempre vão acontecer, elas sempre vão existir. Eu coloquei aqui algumas observações falando que o nosso sistema imunológico, ele está preparado para combater automaticamente muitas bactérias e muitos vírus que surgem, que nos afetam. O nosso sistema imunológico automaticamente ele reage, ele expurga essas bactérias que nos atingem por diversas áreas do nosso corpo. Os vírus, muitas das vezes, você está andando na rua, as pessoas, elas espirram, elas tossem, e esses vírus e bactérias estão espalhadas por todos os lados. Mas nós precisamos entender que existe um outro lado, é quando a carga ela se torna pesada, e essa sobrecarga ela recai sobre o nosso corpo e ele então não aguenta, ele não suporta, e ele vai começar a manifestar sinais de que alguma coisa está errada. É aí que começa a surgir certas doenças, certas enfermidades, e que muitas vezes elas estão associadas a doenças emocionais e também doenças patológicas. É aqui que começa um alerta. Eu gostaria que você estivesse bastante atento para essas observações, para que às vezes nós não venhamos procurar refúgio em lugares errados, em pessoas erradas. Muitas das vezes as pessoas estão enfrentando problemas emocionais, psicológicos e até espirituais, e elas acabam então descarregando nas pessoas, nos amigos de trabalho, às vezes nos amigos cotidianos, e isso se torna então um perigo e acaba agravando a doença. Nós temos alguns amigos que recentemente estavam em viagem e sofreram um pico de estresse e hoje está hospitalizado. E nós vamos estar apresentando a nossa irmã Luciara, que sempre estava conosco aqui na nossa live de oração. Então veja bem, primeiro ponto que eu quero ressaltar: os fatores que levam ao adoecimento de uma pessoa. Primeiro, são agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos, eles estão por diversas partes. Muitas das vezes, um alimento, uma fruta, uma bebida, esses agentes eles estão ali para causar infecções intestinais no organismo. Isso vai provocar uma série de fatores que, se você não cuidar agora, amanhã pode ser tarde. Existem fatores que levam a uma doença do corpo, como os estresses crônicos. Pessoas que são estressadas e não procuram amenizar, refletir, acalmar, se controlar, respirar. Esses estresses crônicos, eles podem levar pessoas a ter um distúrbio psicótico, podem levar as pessoas a ter um infarto. Um estresse crônico pode levar a pessoa a ter um acidente vascular cerebral. Isso vai acarretar problemas, não somente para elas, como também para os seus familiares. Isso pode causar prejuízos profissionais, financeiros e até espirituais. Um outro fator é o desequilíbrio emocional e psicológico. Quando nós não conseguimos equilibrar esse nosso sistema emocional, por qualquer coisa nós nos aborrecemos, por qualquer coisa nós explodimos, e nós precisamos equilibrar. O que eu estou falando aqui, eu não me isento disso, porque eu sou ser humano como qualquer uma outra pessoa. Essa orientação ela serve para você, como serve para mim também. Um outro fator
muito grave e que é diário isso, é a somatização. É quando você vai guardando, vai arquivando problemas que muitas vezes nem é seu. Muitas das vezes, um problema que você quer resolver que não é seu. Você tem o seu problema, tem o problema da sua casa, tem o problema dos seus filhos, tem problema na escola dos seus filhos, tem problema na sua igreja, tem problema na sua empresa, tem problema do seu vizinho, tem problema com o supermercado, tem problema com o cartão de crédito, tem problema com o carro, tem problema com tudo. E vai somatizando até que chega um dia em que, como se fosse uma bomba, explode. Porque nós não conseguimos resolver lá atrás. Um outro fator é um estilo de vida e o próprio ambiente que se vive. Esse estilo de vida, muitas das vezes, ele vai envolver a compulsão alimentar, a compulsão de gastar. Não tem necessidade, mas quer gastar. Não tem necessidade, mas quer comer. Não tem necessidade, mas quer sair, quer fazer algo que não é o momento. Esse estilo de vida vai trazer um problema lá na frente. O ambiente onde se vive, o ambiente onde se convive com famílias, com amigos, no trabalho. Eu conheci pessoas que estavam tão rodeados de problemas no seu local de trabalho que muitas das vezes não conseguiam nem falar umas com as outras, porque o ambiente já não estava mais propício. E um fator que é inevitável é o envelhecimento. Não sei se talvez aqui nós temos pessoas abaixo dos 40, mas nós que chegamos dos 45 para frente, às vezes queremos fazer asneiras, como dizem os antigos, que os novos faziam. Nós não podemos mais. Não podemos comer isso, não podemos comer aquilo, não podemos fazer esforço como nós fazemos antigamente. O envelhecimento vai trazer as consequências do passado. O envelhecimento vai trazer surpresas e que nós precisamos nos adaptar. E a Bíblia vai ter resposta para isso. E existem também os fatores genéticos que nós às vezes herdamos dos nossos antepassados e que nós precisamos buscar esse conhecimento para que nós venhamos cuidar, tratar. E tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando visando a nossa vida física, a nossa vida material, matéria, nosso corpo, nossa mente, nosso coração. Agora existe uma pergunta em que muitas pessoas elas fazem: por que que Deus permite as doenças? Você já se perguntou? Talvez quando você está acamado, quando você está desanimado por uma doença, essa doença está impedindo você de trabalhar, de exercitar as suas atividades, e você pergunta por que Deus permite essas doenças. Alguns fatores importantes para nosso esclarecimento. O primeiro deles é a liberdade de escolha. Muitas doenças são resultados das nossas escolhas. Poderíamos escolher uma outra coisa, mas teimamos em andar por aquele caminho que Deus não queria e que nós sabíamos que não era bom para nós. Agora, depois de que foi diagnosticado a doença, você vai dizer: eu poderia ter evitado. Bem que me falaram, bem que me orientaram. A segunda coisa importante é: muitas doenças são permitidas por Deus para que haja
uma maturidade espiritual, para que a gente possa orar mais, para que a gente possa buscar mais, para que a gente possa meditar mais na palavra de Deus, para que a gente possa ir mais à igreja, para que a gente possa buscar cada vez mais a santificação, uma melhora espiritual na nossa vida. Um outro fator importante aqui, do porquê que Deus muitas das vezes permite certas doenças, é para um livramento. Coisas piores poderiam acontecer lá na frente, mas Deus segurou aqui. E você vai dizer, se eu não estivesse doente, eu teria ido e teria acontecido. Eu teria sido alcançado por essa situação indesejável. Mas também, muitas das vezes, Deus permite uma doença por consequência do pecado. E isso começou no Éden, onde toda a humanidade foi mergulhada no pecado. E ainda hoje, pessoas estão sofrendo de doenças e Deus não quis curar por consequência dos seus erros, dos seus pecados, que não foram acidentais, mas foram conscientes. Um outro fator que Deus permite a doença é uma oportunidade de fé. É para que nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, nós venhamos ter fé que Deus existe e que Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar. Quando os médicos desenganam, quando os médicos dizem não, essa oportunidade de fé é um momento especial para acreditar que a nossa oração será ouvida, que o nosso clamor será respondido e que essa enfermidade desaparecerá. Um outro ponto importante, que Deus permite com que a enfermidade aconteça, é um propósito, talvez para a conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de um parente. É um sacrifício que muitas das vezes nós vamos passar para que um milagre aconteça. Eu coloco aqui uma terceira pergunta. Como é que nós vamos lidar com a doença? Talvez você esteja enfrentando um desses momentos cruciais de doenças. Você já foi no médico, você já foi diagnosticado, você já foi medicado, receitado, mas está sendo difícil, está sendo dificultoso, não está sendo como era antes. Muitas coisas estão acontecendo, estão atrapalhando o seu dia a dia, a sua vida, o seu emocional, o seu psicológico e até o seu espiritual. Como é que nós vamos lidar com isso? Primeiro, fé e confiança. Porque a fé, ela vai levar você a lugares onde o seu corpo físico jamais vai conseguir levar. A confiança vai fazer você suportar uma carga que o seu corpo físico jamais suportaria. E as pessoas, elas vão perceber isso e vão dizer: meu irmão, minha irmã, como é que você tem fé suficiente mesmo enfrentando essa luta, essa dificuldade? Como é que você consegue confiar, mesmo sabendo que aos olhos humanos isso é impossível? A sua fé e a sua confiança vai fazer o impossível se tornar possível. Como é que nós podemos lidar com a doença? Número 2, uma autorreflexão. Por que eu estou passando por isso? Por que eu fiz isso quando eu deveria ter feito aquilo? Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso ouvir mais o que Deus está me falando. O que nós podemos fazer para lidar com essa doença? Terceiro, ação
e cuidado. Essa ação e o cuidado é a soma da fé e da atitude. Aqui, nós precisamos buscar ajuda. Muitas das vezes nós estamos sofrendo, padecendo, mas o orgulho é maior do que a dor. E nós não queremos baixar a cabeça para pedir ajuda. Se você está passando por uma situação difícil como essa, peça ajuda. Vá ao médico. Converse com amigos. Diga, compartilhe o que você está sentindo, o que você está passando, porque alguém vai te ajudar. Em último lugar, o como lidar com a doença, uma adaptação e uma resiliência. Nós precisamos, muitas das vezes, nos adaptar, nos acostumar com aquilo. E a resiliência é fazer hoje, não deixar para depois, porque pode ser tarde. Eu concluo aqui que nós precisamos associar a nossa fé e o cuidado. Se você foi no médico, ele disse que você tem uma doença, e ele passou um remédio para você, tome o remédio. Faça os exames. Faça o que o médico ordenou, com fé e com cuidado. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer que a fé sem a obra é morta. Eu conheci muitas pessoas que foram ao médico. E o médico disse, você tem diabetes, você precisa se cuidar. E a pessoa disse, eu tenho Jesus, eu vou orar, eu vou buscar. Eu não vou tomar esses remédios. E hoje a pessoa não existe mais, porque teve fé, mas não teve cuidado. Teve fé, mas não teve obras. Você pode estar estudando para se preparando para ser um grande profissional. Você pode dizer, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu faço consagração, eu estudo a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus vai me dar vitória. Se você não se esforçar, você não vai conseguir. É um alerta para nós. Nós estamos aqui nesse momento de oração com fé e com ação. Não adianta eu apenas pedir, irmãos, me ajudem em oração, se eu não orar, se eu não agir. Esse momento é um momento propício de passarmos 30 minutos compartilhando de orientações, de palavra, de fé e confiança. E eu creio que por meio dessa oração, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa Deus vai fazer por você, pela sua casa e pela sua família. Muitas pessoas estão conosco nessa noite de oração, né? Já citamos aqui a pastora Beth, irmão Davi Alves, a irmã do Carmo Gemac, a irmã Nilce Ferreira já está conosco também, irmão José Paiva, a irmã Eliana Castro, também a irmã Eliege Melo, né? Estão aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A irmã do Carmo Gemac pede oração pelo seu neto Daniel, nós vamos estar orando, apresentando, vamos estar orando pela irmã Luciara também, que está hospitalizada, precisando de um milagre. O irmão Davi Alves, ele diz, confiar em Deus, orar com fé, manter a esperança e seguir os cuidados necessários com sabedoria. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Precisamos unir a nossa fé, nossa confiança e também
com a ação. A irmã Jo Quaresma também está aqui conosco, louvado seja o nome do Senhor. A sua presença aqui na nossa live, olha, entrou também conosco o nosso bispo Gilson Silva. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Missionária Eliana, ela pede oração pela sua vida profissional. Vamos apresentar. Cada uma das pessoas que entram na nossa live de oração, quando nós oramos e apresentamos todos vocês, vocês representam a sua vida, a sua família e tudo aquilo que vocês precisam. E é importante nós estarmos apresentando cada um dos irmãos. Amém? Então, já faltam 4 minutos para nós chegarmos à meia-noite. Nós costumamos, na nossa oração, a irmã Jo Quaresma pede oração pela irmã Juju, que ela não está bem. A irmã Juju precisa das nossas orações. Então nós costumamos aqui, sempre quando os ponteiros se cruzam, nós levantamos as nossas mãos. Então eu peço que você, aí onde você está também, se você puder, salvo se você estiver dirigindo, não faça isso, mas à meia-noite, levante as suas mãos com muita fé, com muita autoridade, porque nós acreditamos no poder das mãos que se levantam. A irmã Solange Garcia também já está conosco, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós te damos nesta noite, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo e pelo poder da oração que está sendo feita nesse momento, nessa casa, com essa família, com esses irmãos que estão conosco nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos, nós necessitamos estar mais perto de Ti através da oração, porque a Tua palavra nos assegura que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Pai, nós oramos por cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco nessa noite, pedindo oração por alguém, por uma família, pedindo oração pela sua vida profissional, pedindo oração pela saúde, Senhor, seja espiritual, seja física. Talvez, quem sabe, Senhor, pessoas estão enfrentando problemas emocionais, psicológicos, e isso tem afetado a sua família, a sua casa, isso tem afetado a sua vida profissional, seu ministério. Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor entre com uma intervenção divina em favor desta casa, dessa família, assim como da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha vida profissional, da nossa vida financeira, da nossa vida espiritual. Pessoas que possuem processos na justiça, que precisam de uma solução, que o Senhor possa intervir em favor e dar uma sentença favorável para que esta pessoa, Senhor, saia desse processo de angústia, desse processo de ansiedade, desse processo de preocupação, noites mal dormidas, Senhor, pesadelos, dias, Senhor, cansativos, pesados. Pai, que essa palavra que foi ministrada sobre a nossa vida nessa noite, ela venha surtir um efeito sobrenatural, sabendo que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós declaramos nesta noite que nenhum mal, nenhuma dor, nenhuma angústia, Senhor, vai prevalecer sobre a vida desta pessoa, que esta pessoa nessa noite ela possa dormir o sono tranquilo, o sono da paz, que ela possa, Senhor, dormir o sono da tranquilidade e que ela possa despertar, Senhor, amanhã, quando o sol raiar, ela possa despertar, Senhor, mais forte, renovada, Pai, pelo poder da oração que está sendo feito nesse lugar, nessa noite. Pai, no cruzar dos ponteiros, quando nos despedimos, Senhor, de uma segunda-feira ricamente abençoada, nós declaramos que esta segunda-feira
sexta-feira, ela vai levar todo o mal, ela vai levar tudo aquilo, Senhor, que se manifestou para nos entristecer, para nos causar sofrimento, dores e angústia. E agora, Senhor, pelo poder da fé, na autoridade do Teu Espírito Santo, nós levantamos as nossas mãos quando nós recebemos um novo dia, um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista. Nós já declaramos, Senhor, que a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro, Senhor, a bênção, a vitória sobre essa casa, sobre essa família, sobre o casamento, sobre a esposa, o esposo, os filhos e todos aqueles que estão debaixo desse mesmo teto sejam alcançados pelo poder da oração da fé. Eu declaro, Senhor, que as nossas famílias já estão abençoadas pelo poder do Teu nome, Senhor. Nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite de bênção, uma noite tranquila, um sono reparador, que divinas revelações estejam sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos nos leitos de hospital, em um leito de enfermidade. A irmã, Senhor, Luciara Melo, a irmã Juju, Senhor, todos aqueles que colocaram seus nomes pedindo oração por uma cura, nós declaramos que estas pessoas, elas já estão curadas pelo poder do nome de Jesus. Pai querido, abençoa os nossos irmãos, abençoa, Senhor, nosso ministério, abençoa a vida do pastor Campelo, da pastora Seula, abençoa, Senhor, o ministério Blindados no Senhor e todos aqueles, meu Pai, que vão receber essa oração na sua casa. Aonde chegar essa oração, que o milagre alcance cada um dos teus filhos. É no poder do nome de Jesus que nós oramos e nós já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você diga amém. Diga graças a Deus. Declare: eu e a minha família somos bênção do Senhor. Declare que você e que a sua família são mais do que vencedores. Compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você sabe que precisa de um milagre. Você é um missionário da parte de Deus para propagar a palavra de Deus, e esse é uma oportunidade que você tem junto comigo de alcançar pessoas através da oração. Fique com Deus, durma em paz, durma o sono da tranquilidade. Amanhã, às 23h30, vamos estar aqui novamente orando e nos apresentando diante de Deus. Deus abençoe a sua vida, eu oro por você, você ora por mim e juntos nós somos abençoados. Fique com Deus em nome de Jesus.